Olá pessoal, vamos chegando. Nossa live de sábado, às 16 horas. Eu tô com dois dispositivos, então vou ficar olhando para um lado e para o outro. Pessoal do perfil do Jorge Pereira, advogado, houve um equívoco. Nós vamos assistir só pelo Agroajude e depois é para o Instagram. Vamos começar nossa semana. Semana que passou foi a semana do advogado. O som tá legal aí. Semana do advogado, dia 11, né? De agosto, mas que nós vamos comemorar. Temos o que comemorar? No mundo do agronegócio, em relação aos negócios, até que temos, né? Mas com relação à advocacia em si, ainda está muito defasada. Advocacia voltada para o agronegócio, voltada para o produtor rural, voltada para o homem do campo. E esperamos aumentar esse exército aí, né, de advogados, de advogadas preocupados com a causa do campo, preocupados com as intempéries, não só climáticas, também como políticas e de economia, né, que tem afetado bastante os agricultores, os produtores rurais. E aqui estamos. Com relação a essa semana do advogado, eu acho que seria redundante dar parabéns aos nossos colegas, né? Então, eu acho que é muito mais conveniente, muito mais eficaz dar e dedicar respeito que a nossa classe merece e precisa, né? Então, homenagear os advogados. A minha esposa é advogada, doutora Laís. É a primeira a ser homenageada nessa tarde. Meu braço direito, meu braço esquerdo. Então muita coisa acontece porque ela existe. E uma das coisas que acontecem exatamente essa live. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse condão, eu não tinha essa conectividade com a conexão, né? Então as coisas vão mudando e para melhor, né? Continuando aí a nossa homenagem, nosso respeito, né, aos colegas advogados, eu quero trazer à mesa virtual, nossa querida colega do Distrito Federal, doutora Priscila Taquedo, juntamente com o doutor Wagner, Henrique Wagner, com um brilhante trabalho, né, junto ao AB de Águas Claras, Núcleo Bandeirantes, profissionais dedicados, doutora fervorosa, dedicada aí na causa do campo. Para compor a mesa virtual, professor Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz, do Centro-Oeste, Goiânia. Ontem ele estava apresentando a prova de tambores. E realmente tem um agro no sangue, né? Está no campo, está no meio do gado, está no meio das festas de peão, briga com todo mundo no bom sentido, em favor do homem do campo. Então, o nosso professor, para estender essa homenagem a todos os outros professores, né? Temos também estudantes de direito, que logo vai estar aí compondo esse exército em favor do homem do campo, do agronegócio, né? Luciano Santos, lá de Taboão da Serra, um dos primeiros a nos acompanhar, um dos primeiros a prestigiar o canal. Então, rendo a ele as homenagens, juntamente com a estudante de Direito, que sempre nos acompanha, vem pedindo algumas dicas, né? A gente não tem dica para dar, a gente coloca experiência de vida. É Karina Costa, Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais aqui, né? E também, para compor a mesa virtual, temos muitas pessoas, mas algumas que realmente dão sangue pelo homem do campo, colocam a cara a tapa, né? Principalmente no jornalismo, que é muito difícil falar do homem do campo, é muito difícil buscar a bandeira do homem do campo no âmbito do jornalismo, porque sabemos que existem patrocinadores que vêm da Avenida Paulista e que inibem os meios de comunicação de estar colocando o homem do campo em primeiro lugar.
Então, para compor a mesa virtual, eu convido Cirlei Benetti, do portal Sou Agro. Quem não conhece, segue lá, portal Sou Agro, Cirlei Benetti, a voz do agro no Paraná, no Sul, e está alcançando o Brasil aí com mais de 30 mil seguidores aí no Facebook. Jornalismo de qualidade, todo dia tem notícia boa e quente, a equipe bastante interessada, bastante inteirada, né? Guardadas as devidas homenagens, nós vamos falar do nosso tema, a impermeabilidade da pequena propriedade rural. Para isso é necessário que a gente tenha um conceito, primeiramente um conceito de pequena propriedade rural. Não existe uma lei específica, não existe uma lei especial que determinou o tamanho dessa propriedade rural, do módulo fiscal, da pequena propriedade rural. Temos a Constituição que fala da pequena propriedade, temos o Código Florestal, temos o Estatuto da Terra, Lei Agrícola, várias leis mencionam a pequena propriedade rural, trazendo dimensões, trazendo noções de parâmetro através do módulo fiscal, que é diferente do módulo rural. Para esse módulo fiscal, ele é adotado pelo INCRA para fins de reforma agrária. Inicialmente, o INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, o INCRA adota esse parâmetro, esse unidade de medida para assim determinar o módulo fiscal e assim determinar a pequena propriedade rural. Por último, o STJ, o STF, através do ministro Fachin, em repercussão geral, reconheceu o tamanho da pequena propriedade rural, assim como reconheceu a sua impermeabilidade, porém, ele usou dos parâmetros de módulos fiscais que a doutrina e a jurisprudência já vem adotando, qual seja, de 1 a 4 módulos fiscais. Então, eu entendo que essa questão da pequena propriedade rural, o tamanho dela já está pacificada, tanto nas leis esparsas, quanto pela jurisprudência, julgados dos tribunais inferiores, também quanto a repercussão geral, julgada pelo STF e pacificada. Então, a pequena propriedade rural é sim hoje aquela que se compreende de 1 a 4 módulos fiscais da sua região, com matrículas contíguas ou não. Ou seja, se o produtor tem 2 módulos fiscais e compra mais 2 do vizinho, são 2 matrículas distintas. Porém, como elas são contíguas, um do lado da outra, elas se tornam uma só, para fins de julgado, para fins de módulos fiscais, para fins da impermeabilidade. Então, com relação a essa questão, já está pacificada. Diante dessa situação, quais os requisitos que levam à impermeabilidade dessa pequena propriedade rural? São 2 requisitos, porém são 2 requisitos bastante amplos, como não existe uma lei específica, são requisitos que levam a questionamentos e não são simples de serem julgados, não são simples de serem confirmados. Primeiro requisito, que ela tenha de 1 a 4 módulos fiscais da sua região. Como eu já disse, esses módulos fiscais são dotados pelo INCRA, se encontra no site do INCRA. E o segundo requisito, que ela tem que ter sido trabalhada, que ela venha sendo trabalhada pela família. Esse questionamento aí trabalhado pela família é bastante amplo. Há julgados, há interesses, há jurisprudências que colocam o trabalhado pela família como se ela estivesse morando na terra, se fosse um requisito dela residir na terra. Mas uma corrente majoritária, a nossa corrente também, ela entende que não é bem assim. Esse trabalhado na terra não significa dizer que a família rural tem que trabalhar na terra, morar lá. O trabalhado, ela pode arrendar essa terra, como também pode haver uma exploração econômica. Ter lá 2, 3 trabalhadores, pode ser também uma exploração econômica de âmbito de piscicultura,
um poço de peixe, um hotel fazenda, um ecoturismo. Então são várias as vertentes que levam à exploração econômica, ou seja, trabalhado pela família. Temos muitos locais aqui, principalmente na nossa região, que as terras são arrendadas para a agricultura de cana-de-açúcar, no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto ali, aquela região toda, até chegar próximo de Uberaba, Minas Gerais, tem muita cana-de-açúcar, indo para Goiás, Tumbiara. A nossa região aqui do Triângulo é mais soja, café e milho. Mas nada impede que essa família arrende essa terra, loque essa terra, faça uma exploração econômica. Então, eu entendo que esse requisito já está pacificado também. Trabalhado pela família, não necessariamente morar na fazenda, na terra. O que temos também é que há uma confusão de institutos. Se confunde o Instituto da Pequena Propriedade Rural com o bem de família que está lá no Código Civil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O bem de família, ele sim pode ser penhorado, mesmo que ele tenha sido dado em garantia, uma fiança do imóvel, por exemplo. A pequena propriedade rural, ela é impenhorável de pleno direito. Está na Constituição, e um dos fundamentos é o princípio da dignidade humana, o princípio da garantia alimentar, o princípio da subsistência. Porque se é uma pequena propriedade rural, mesmo que esse produtor tenha outro imóvel, ainda que seja na cidade, ele está lotado da sua subsistência. Então, há essa garantia alimentar constitucional baseado na dignidade da pessoa humana. E essa garantia alimentar, ela se expande por uma vertente muito maior, haja visto que se não houver alimentos, se não houver alimento suficiente para abastecer os mercados, sacolões e chegar às nossas mesas, com certeza haverá um conflito de interesses, haverá conflitos de julgados, haverá conflitos políticos, guerra civil e também guerra fiscal. Um país com fome, uma nação com fome, é uma nação vulnerável, é uma nação suscetível à invasão, suscetível a intempéries políticas, à instabilidade política. Então, essa garantia alimentar, ela está sim fundamentada, bem sedimentada, tanto pela Constituição, agora por último pelo STJ, pelo STF. Eu falo STJ porque esse julgado passa por lá e por fim chegou no STF, que já pacificou essa situação, né? Mas, e aí, se essa mesma propriedade rural, ela foi dada em garantia numa loja de insumos, no empréstimo do crédito rural ou no empréstimo do crédito bancário, ela sim é impenhorável de pleno direito. Ela é impenhorável de forma concreta, mesmo se ela tenha sido dada em garantia. Mas como se dá essa alusão, como se dá essa colisão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural? Infelizmente, como tudo no Brasil e no judiciário, nada acontece de ofício, seria o juiz de ofício entender e julgar que aquela pequena propriedade rural ela é impenhorável, ou julgar que aquele módulo fiscal apresentado se enquadra como pequena propriedade rural daquela região. O interessado, o executado, o proprietário que tem interesse, que está sendo demandado ou que vai ser demandado, e ele tem que fazer prova em juízo, juntamente com a ação, dentro de embargos, com ação de reconvenção, com ação revisional, fazer prova desse quinhão, dessa qualidade, podendo ser inclusive numa ação declaratória, simplesmente para declarar aquela terra que possui os 4 módulos fiscais da região e que ela é impenhorável para fins de execução futura. Mas o mais comum que a gente vê é que já existe uma execução, o banco já está fazendo uma cobrança, a loja de insumos já está executando um título, uma CPR,
uma nota promissória, uma promissória rural, qualquer outro título que vincule esse produtor, que vincule aquela terra. Então, está aí já a necessidade de se fazer em série de embargos o reconhecimento do tamanho da terra, da pequena propriedade rural e da sua impenhorabilidade. Mas, para poder ilustrar melhor, eu trouxe aqui o que seria uma pequena propriedade rural em algumas regiões do Brasil. Então, como está no site do INCRA, cada cidade tem a sua política de qualificar o tamanho dessa propriedade. Segundo o que está escrito lá, varia isso de acordo com o meio de produção, o tipo de produção, a riqueza que essa terra gera. Mas eu particularmente entendo que há ali também uma situação política, porque deixa de ser interessante em determinados locais que uma propriedade ela seja muito pequena, ou que em determinadas regiões do Brasil que ela seja muito grande. Então, não vamos adentrar nesse questionamento, mas vamos seguir o que está lá, que é segundo o fundamento, que é a respeito da produção dessa região e dos tipos de produção, as dificuldades que levam a essa produção dessa agricultura, pecuária. Então, nós trouxemos aqui das milhares de municípios do Brasil, trouxemos alguns para poder ilustrar. Vamos pegar uma colinha aqui. E sim, para poder homenagear os nossos homenageados, né? No Distrito Federal, o modo fiscal ele é de 5 hectares, sendo que a pequena propriedade rural ela é de 20 hectares. Goiânia, a Voz tem água lá em Goiânia, né? Professor Sebastião. O modo fiscal é de 7 hectares, a pequena propriedade rural ela é de 28 hectares, o limite máximo. Para ilustrar melhor, pegamos Anápolis, que é do lado, faz divisa ali com Goiânia. O modo fiscal lá já é 16 hectares e a pequena propriedade rural passa para 64 hectares. Uma diferença muito grande, num espaço muito curto, né, de uma cidade para outra. Então a gente vê que existem interesses aí, ainda que seja de municípios, né? Mas cidade de Santa Bárbara do Leste, nossa querida colaboradora, Karina Costa, estudante de Direito. A Karina tem uma história interessante, que ela é filha de produtor rural, o esposo dela trabalha a terra, então ela já tem o agro no sangue, já está estudando para Direito, já tem o agronegócio no sangue e se Deus quiser, vai aumentar esse exército aí, vai fazer com que essa produção seja protegida, que o homem do campo seja mantido ao campo. Porque tem essa preocupação, sim, principalmente quem trabalha diretamente com a terra, dos filhos dos agricultores, esposas, maridos, e manter-se na terra, e buscar informação. Então, eles estão corretos, e os colegas advogados que estão na luta também precisam dessa retaguarda, para quem deixar esse legado. E há uma contribuição também, né? Então, lá em Santa Bárbara do Leste, o modo fiscal é de 20 hectares e a pequena propriedade rural, ela no máximo até 80 hectares. Né? Taboão da Serra, cidade aí do nosso querido Luciano, também fervoroso estudante de Direito, admirador da legislação, do agronegócio, estudante fervoroso, a gente conhece a caminhada dele aí, a luta dele. Breve vai estar se formando aí, se Deus quiser também vai estar compondo a bancada do agronegócio aí, Brasil afora, que somos poucos, realmente somos poucos. Então, lá em Taboão da Serra, o modo fiscal, 5 hectares. A pequena propriedade rural lá, ela é de 20 hectares, não passa disso, ou seja, muito pequeno. Deve ser pelos meios de produção, pelos fundamentos que estavam no INCRA, né? Meios de produção, tamanho do município, a dificuldade, né, que leva o município, então a gente vê que tem uma diferença muito grande. Nossa querida Uberlândia, né, a gente não pode deixar de fora. Aqui o modo fiscal é de 20 hectares e a pequena propriedade rural aqui 80 hectares. E não muda muito aqui da região não.
a gente caminha muito aí no Triângulo Mineiro, a gente tem necessidade de saber mais da região, não muda muito isso daqui não. A maioria das cidades são, modo fiscal, são de 20 hectares. Cascavel, terra de Cirlei Benetti, portal Sou Agro, né? Um portal que a gente admira bastante, um trabalho sério, que a gente acompanha e divulga também, né? Faço questão de divulgar aqui nas minhas redes, porque é uma coisa séria. Então, só está agregando valor e eu não estou fazendo favor nenhum em contribuir. Pelo contrário, estou sempre ganhando e agregando mais valores. Eu recebo mais do portal Sou Agro do que eu consigo repassar para eles. Lá em Cascavel, o modo fiscal são 18 hectares e a pequena propriedade rural 72 hectares. Então, há-se uma quebra também, né? Não tem números redondos. Eu peguei uma importante cidade aqui do Matopiba, quem não sabe, não conhece o Matopiba, é o cinturão verde ali do Nordeste, do Norte e Nordeste, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Anota o que eu estou dizendo. Não demora, nos próximos 10 anos, no entendimento meu, a maior região agrícola do Brasil vai estar nessa região. Vai superar o Sul, porque o Sul já está estagnado, não tem mais para onde, né, abrir mais terras. O Mato Grosso, e essa região é muito importante. O pessoal do agronegócio, estudantes de direito, advogados dessa região, fica de olho porque tem muito dinheiro aí, tem muita demanda. Então eu peguei a importante cidade da Bahia, que é Luiz Eduardo Magalhães, né, que o modo fiscal lá é de 65 hectares e a pequena propriedade rural, pasme, 260 hectares. Então, lá a extensão de terra é muito grande. Então, a exploração lá ainda vai ser muito extensa. Nos próximos 10 anos, eu acredito que o maior cinturão verde do agronegócio vai estar naquela região. Quem estiver por ali e se qualificar, realmente não vai precisar sair dali, né? Vai ser um profissional bastante requisitado e poder escolher os clientes, né? A quem atender, escolher os clientes, eu falo nos nichos, né? Empresas, bancos, produtores rurais, trades, nesse sentido, né? Mas qual seja o cliente que seja dedicado com a maior veemência, né, ao agronegócio, porque é um assunto muito sério. Nosso nicho aqui, todos sabem, produtores rurais, notadamente pequenos e médios produtores rurais. Não temos muitos clientes grandes produtores, porque normalmente são grandes empresas, já têm lá as suas políticas, não sofrem tanto. Então, voltando ao nosso assunto, pequena imperiosidade a imperiosidade da pequena propriedade rural, juntando com o não sofrer tanto, né, que é da agroindústria, do grande produtor rural, o que acontece com os grandes? Eles têm as suas políticas, têm a bancada ruralista no Congresso, nas assembleias legislativas, também nas câmaras municipais, a gente sabe disso, então são sempre legislações que vão amparar os melhores, inclusive o crédito rural, que o governo tenta, de forma sistemática, deixar apenas para o pequeno e médio produtor rural, não consegue porque há uma demanda por esses valores ainda pelos grandes produtores, né? Eles têm formas de financiamentos próprias, têm garantias próprias e também têm caixa. O nosso foco é a pequena propriedade rural, é o médio produtor rural, e esses sim sofrem. Esse não tem foco, não tem caixa, não tem política, não tem nada que ampare, a não ser os operadores do direito que buscam trabalho por essa causa, né? Então, esse endividamento, ele é mais latente para o pequeno produtor e médio produtor rural. Estima-se que no Brasil, o endividamento rural chega a 1,5 trilhões de reais. 80% desse endividamento está na pequena e média propriedade rural. Por isso não é difícil nós vermos propriedades inteiras, pequenas propriedades inteiras, sendo tolhidas, expropriadas, leiloadas. Por quê? Quando o agricultor que se enquadra no PRONAF,
no Pronamp. Pronaf da Agricultura Familiar, Pronamp do Apoio Médio Pequeno Produtor Rural. Vai buscar o recurso no banco, na cooperativa de crédito, ele não consegue esse recurso, não dá lá uma garantia. E a sua garantia que ele tem é o bem maior, sempre é a terra. Se não é a terra dele, é um avalista, que é um vizinho, que é um parente, que faz o aval, dando em garantia essa propriedade. Também pode ser uma pequena propriedade rural. Para buscar um maquinário, uma colhedeira de café, uma coletora, colheitadeira, depende da região, de riçadeira, né? Está em torno de 800 mil a R$1 milhão, chega até R$1 milhão, depende muito da oscilação. E para buscar esse maquinário, dá-se em garantia a propriedade rural também. Uma colhedeira de grãos ou colheitadeira também, girei em torno de R$2 milhões para poder financiar. E até mesmo para poder financiar essa colheita, para empresas que fazem essa coleta, fazem esse transporte e armazenamento, existe isso também. Então, para financiar essa colheita, dá-se em garantia os grãos, dá-se em garantia a terra. Emite CPR e emite também um título que vincule a terra. Então, esse endividamento ele é bastante latente por conta disso. Atinge diretamente pequeno e médio agricultor rural. Uma das outras características de endividamento está, na maioria das vezes, mais amplo, ligado às intempéries climáticas. O Brasil, sendo um país de dimensões continentais, então todas as intempéries climáticas nós estamos sujeitos, tirando furacões, terremotos, mas para a agricultura, basta um dia de chuva forte, basta meia hora de granizo, já é o suficiente para dar prejuízo aí para 2, 3 anos. Então, não é difícil nós vermos tempestade de granizo no sul, no Paraná, tivemos há pouco tempo na região ali do leste do Paraná, onde afetou bastante o milho. Não é difícil vermos geadas nos cafezais de Minas Gerais, que são plantações na serra. Não é difícil a gente ver enchentes devastando o sul da Bahia, Recife. Não é difícil a gente ver fogo tomando conta do Pantanal, acabando com pastagens inteiras, também levando ao endividamento dessas famílias. Secas intensas no Nordeste, chuvas torrenciais no Amazonas, chove quase todo dia, às vezes com chuvas torrenciais. Então são várias situações, várias intempéries climáticas que levam à frustração de safra, que levam à quebra de receita, às vezes momentânea, de 6 meses, às vezes prolongada por vários anos, que depende muito da cultura, da região, da intensidade dessa intempérie. Isso leva, sim, ao endividamento, ao atraso no custeio do crédito rural, ao atraso no custeio bancário. Daí temos de novo a figura da pequena propriedade rural garantindo essas dívidas. Temos de novo a figura da pequena propriedade rural no cerne de execuções rurais, execuções bancárias, leilões, transferências administrativas via cartório, isso acontece, um assunto para outra hora, mas ela pode ser transferida diretamente no cartório sem a necessidade de ação judicial, bastando apenas uma notificação. A notificação chegou, transfere-se a propriedade a troca de caixa. Então, como se livrar desse endividamento e proteger a pequena propriedade rural? A ação declaratória, embargos em execução, ação revisional, vários tipos de ações judiciais. Infelizmente, não se consegue provar a pequena propriedade rural, os requisitos desta e a sua impenhorabilidade no âmbito administrativo, simplesmente notificando o banco de que aquela propriedade se enquadra a ter 4 modos fiscais, que é trabalhar pela família. O banco não está nem aí para isso, o banco vai prosseguir com o feito, né?
Para isso, para a gente recorrer ao judiciário, temos que nos ater a esses fundamentos, qual seja, adequar modos fiscais, seja trabalhado pela família, e as situações de endividamento, excesso que eu falei, dificuldade de pagar o custeio, dificuldade de comercialização, dificuldade de armazenamento, por situações de intempéries climáticas ou adversas, alheia à sua vontade. Essas situações adversas, diversas, pode ser vista aí como a greve do caminhoneiro que tivemos alguns anos atrás, uma situação diversa. Quebra de uma ponte de uma região para outra, uma situação diversa. Enchentes que tivemos nós temos muito ali para a região do sul da Bahia, norte de Minas, que cidades inteiras, regiões agrícolas inteiras ficam isoladas, perdendo suas produções, quem tem armazenado não consegue escoar, são situações diversas. Então, é bastante amplo, analisado a cada caso, num caso concreto. Essa análise é feita nesse sentido. Então, primeiramente, é importante que se faça a notificação do banco dessa situação adversa, dessa situação que levou ao não pagamento do custeio, que levou ao atraso do custeio, que poderá levar ao leilão da propriedade. Faça a notificação com laudo real de capacidade de pagamento. Isso é feito através do contador, do técnico agrícola, auxílio do advogado, do crédito rural, para que se possa demonstrar ao banco que há sim uma intenção de pagar. Não tem como fugir, o homem do campo não foge da terra, não pega uma máquina e coloca nas costas, não tem como. Voltou, deu um break aqui. Não tem como fugir. Então, é fazer a notificação, laudo de capacidade de pagamento, laudo de frustração de safra com engenheiro agrônomo, técnico agrícola, que vai na propriedade, atesta que houve uma perda decorrente de uma intempérie, uma seca, um excesso de chuva, fotografia, imagem de drone, imagem de satélite, reportagens de vários portais, né? O portal Suagro está sempre atento a essa situação, então vale a pena buscar lá com a Cirlei Benesch, está sempre atento às intempéries climáticas da região, né? São decretos municipais, regionais, federal é um pouco difícil, mas regionais e municipais temos muito. E informar, juntamente com esse laudo de frustração de safra, a nova capacidade real de pagamento, notificar esse banco. Há entendimentos que essa notificação deve ser feita antes do vencimento do custeio, até 15 dias antes. Não existe isso na lei, em lugar nenhum você encontra que você tem que fazer a notificação até 15 dias, porque senão prescreve, decai o direito. Não é isso. Como a lei decorre de costumes, de entendimentos, então há esse entendimento. Porém, mesmo após o custeio, é muito importante que se faça a notificação. Por quê? O que vai ocorrer? Se o banco entrar com a contestação, ele vai arguir em sede preliminar o quê? Que o produtor rural, o credor, o embargante não esgotou todas as vias administrativas, não procurou o banco para colocar à mesa uma real capacidade de pagamento, não informou o banco que houve uma frustração de safra, não notificou o banco da sua situação. Muito embora se faça notificação, o banco vai continuar com o feito. Mas juridicamente é muito importante, porque vai se fazer prova lá na frente. E acredite, os bancos não dão a menor bola para a notificação extrajudicial, mas a primeira coisa que eles fazem em sede de embargos é colocar que não houve o esgotamento da via administrativa, ou seja, o produtor interessado não se ateve a fazer uma notificação, ainda que extemporânea, ainda que após o vencimento, ainda que dentro da execução. Faça a qualquer tempo. E melhor pecar pelo excesso do que pelo decesso. O julgado, o juiz, o tribunal, ele vai enxergar essa situação por completo. Então, todo o campo probatório, toda a situação a gente deve implementar sempre que possível, de maneira tempestiva. Não deixar para a última hora para a sede de recursos, por exemplo. Então, são essas situações que levam à penhorabilidade da pequena propriedade rural. Porém, mesmo sabendo que ela é impenhorável, mesmo notificando o banco dessa situação,
tem que se fazer prova. Infelizmente, a prova ela é jurídica, através de ações dentro dos embargos, mas o homem do campo está tutelado, está protegido dessa situação, porque já está pacificado. Há situações de conflitos em instâncias inferiores, porém, nós entendemos que quando chegar no STJ já está pacificado. Há de se conseguir, por exemplo, até a suspensão da execução dessa propriedade. Por quê? Porque trazemos ali todas as informações necessárias, quais seja a notificação extrajudicial, administrativa, a notificação de um novo lote de capacidade de pagamento, a notificação que houve a frustração de safra naquela região. Então, baseado nisso, há muito sim chance de se conseguir uma tutela antecipada, um liminar para manter o homem do campo na terra, para manter o maquinário na terra, para suspender essa execução. Então, é muito importante os colegas advogados, os colegas que trabalham diretamente com o agronegócio, os produtores que estão nos vendo, os filhos de produtores, que há sim essa vertente, que há sim essa pacificação da imperioridade da pequena propriedade rural. Procura um advogado especialista em crédito rural, procura um advogado especialista em dívidas do crédito rural, para analisar esses contratos. Há meios de se fazer um levantamento de todos a conta corrente dos últimos 10 anos, inclusive para ver se há um saldo positivo em favor do produtor. Existe essa situação. Isso é uma questão mandamental de uma ação revisional que nós vamos abordar num outro momento. Mas tudo isso aí é uma vertente que engloba a pequena propriedade rural. Porque se ele está endividado, muito provavelmente houve uma cobrança abusiva de juros, uma cobrança abusiva de contratos, inserção de contratos alheios ao crédito rural, que foi levando essa bola de neve. Uma renegociação, trocando um crédito rural por um crédito bancário. Nós falamos isso nas nossas redes sociais, a diferença entre ambos e o remédio jurídico para isso. Mas tudo isso aí leva a um só pilar, a uma só vertente. A pequena propriedade rural, que os credores querem tolir e que nós, advogados, defensores do produtor rural, queremos manter na terra. Então, como o assunto é muito amplo, nós vamos voltar mais vezes. Vamos deixar aqui os nossos agradecimentos, falando dos requisitos trabalhados pela família, dos remédios administrativos e jurídicos. Agradecer a todos os espectadores, aqueles que vão ver essa live depois, esse vídeo no YouTube. Que não percam as esperanças, porque existe fundamento legal, existe fundamento jurídico. E agradecer ao Divino, agradecer àquele que nos olha, para que nos dê mais força para a gente continuar juntos nessa luta pelo agro. Obrigado aos colegas que participaram, obrigado aos amigos, espectadores do Brasil afora, obrigado à minha família, obrigado a Deus. Eu sou Jorge Pereira da Silva, advogado especialista em dívidas do crédito rural. Sigam os nossos canais Agrojude no Instagram, Jorge Pereira DV no Instagram, Dr. Jorge Pereira da Silva, canal do YouTube. Nós temos muitos vídeos legais lá e estamos fazendo esse canal crescer cada dia mais. Fiquem com Deus.